Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Super Notícias e neste segundo bloco tenho a honra de conversar com uma das grandes referências da área da construção civil, da engenharia civil de Governador Valadares e região, a mestre de obras gourmet, Sandra Valentim. Sandra, é uma honra ter você aqui, boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer estar participando aqui, agradeço muito o convite e obrigada, espero poder contribuir aqui com vocês. E Sandra, para a gente poder começar nosso bate-papo, que história é essa de uma estudante, de uma formada em Direito, parar na Engenharia Civil? Dois cursos antagônicos, um de Humanas, o outro de Ciências Exatas, e hoje você é sucesso e referência na construção civil. Mas como foi todo esse processo? A minha história, Gustavo, ela é um misto de tragédia, não gosto muito de usar essa palavra, porque eu acho que é muito vitimismo e eu não sou adepta do vitimismo, sabe? Mas ela é um misto de tragédia, de resiliência, de acreditar que pode começar de novo e de aquelas mudanças, aqueles giros de 360 graus que acontecem na vida da gente sem a gente esperar. Eu venho de uma família que o meu pai é pedreiro, meu avô era pedreiro, meu pai foi evoluindo, virou mestre de obras e virou construtor. Eu estudei, fiz faculdade de Direito e estudava para concurso quando em 2009 meu pai foi acometido por um câncer. 21 dias depois que descobriu-se o câncer, ele faleceu e meu irmão, na época eu tinha um irmão, meu irmão assumiu as obras e continuou, porque as obras era o meio financeiro de subsistência nosso. Só que passados 4 meses, o inesperado aconteceu. O meu irmão, na época tinha 22 anos, faleceu num acidente de carro. Então, em 4 meses eu perdi meu pai, perdi meu irmão e me vi às voltas com um negócio que era do meu pai, que meu pai era construtor, ele já estava no patamar que ele construía obras e vendia, mas que isso era o nosso meio de sobrevivência, era o nosso ganha-pão. Eu trabalhava numa academia da cidade na época, era gerente da academia, e aí eu me vi ali, como que vai ser a nossa sobrevivência a partir de agora? E aí eu tomei a decisão, lá atrás, já se vão 12 anos, eu tomei a decisão de, mesmo sem saber nada, mas eu pensei, se outras pessoas aprendem, eu também posso aprender, né? Então, mergulhei no canteiro de obras e por isso que hoje eu atuo numa área completamente inversa do que eu me formei. Mas reforço que o direito me ajuda muito até nisso, nas relações humanas que acontecem nas obras, Com certeza. Até para a gente poder entender, para quem é leigo, não está muito atento e não tem muito conhecimento sobre a área da construção civil, sobre a área da engenharia. O construtor, ele é o patamar máximo dentro dessa área ou existem outras vertentes maiores do que um construtor? Na verdade, é importante a gente explicar isso, principalmente para os leigos, até para as pessoas que ouviram a minha apresentação, falaram, mestre de obras gourmet? Tipo, o que é isso, né? Por quê? Porque o que acontece? O setor da construção, ele é um nicho inacreditável, em crise, incrível e que é a prova de crise. Tanto ele é a prova de crise que eu falo que quando o mercado está ruim, a economia injeta dinheiro para a construção, alavancar o mercado, e quando o mercado está bom, todo mundo constrói. Então, é um mercado à prova de crise. Mas, para entender, ele é o seguinte, tem os profissionais que são os profissionais básicos, mais braçais ali, que estão dentro de canteiro de obras, ajudante, pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, esses. Tem os profissionais do projeto, que são arquitetos, engenheiros, design de interiores. E tem esses profissionais que são mais da administração, eles são meio que um elo entre uma ponta e outra, entre o projeto e a parte executiva, a parte onde tudo acontece verdadeiramente. E o que acontece? Eu poderia me autodenominar como uma gestora de obras, como uma administradora de obras. Só que existe toda uma questão, tem profissionais que falam que através da lei eu não posso me denominar gestora ou administradora de obras por não ter formação na área. Por quê? O curso de arquitetura, de engenharia, que a pessoa tem formação na área de obras. Mas, em contrapartida, para se formar um pedreiro, um eletricista, um bombeiro hidráulico, um ajudante de obras, não tem uma formação técnica. São serviços que eles aprendem dentro do canteiro de obras com a prática. Mesmo. Exatamente. Então, eu sou, na prática, uma gestora de obras, uma administradora. Só que para não conflitar com questões legais, eu não quero de maneira nenhuma arrumar treta
com nenhum conselho. Então, eu me autodetermino, me denomino uma gestora, uma mestre de obras gourmet. Por que mestre de obras gourmet? Porque o mestre de obras, ele é o cara que está dentro da obra ali, cuidando de marcação, cuidando daquela coisa técnica, gerenciando ali os profissionais e tudo mais. Só que ele não tem essa parte administrativa que eu exerço, que é ficar fazendo orçamento, dar uma consultoria para o cliente, explicar coisas que só quem está dentro do canteiro de obras vivencia. Então, eu te falo que é o seguinte, se a gente for colocar numa pirâmide de hierarquia, na parte técnica, dentro do canteiro de obras, o mestre de obras, entre os profissionais que não precisam ter curso superior para atuar, tem ajudante, pedreiro, aí tem o encarregado, o mestre de obras, que são profissionais que executam. O arquiteto, o engenheiro ou o design de interiores, eles são os profissionais do projeto, que também acompanham as obras, para garantir que a obra seja uma obra legalizada, que tenha registro, que tenha alvará, tudo certo. O construtor é o cara que empreende. Ele tem uma grana, ele contrata os profissionais técnicos. Tem uma empresa. Ele contrata os profissionais técnicos para executar, ele contrata os projetos e no final ele vende aquela obra. Então, assim, é um nicho com um leque muito amplo. Então, para a gente falar, seria o topo? Talvez, não, seria o topo porque não dá para a gente pôr. É uma linha horizontal, onde a gente tem vários profissionais. Agora, da forma que eu atuo, digamos que eu atuando nesse gerenciamento, estando à frente da obra, eu tô, não digo no topo, mas eu tô ali na linha de frente e no limite entre o cliente e o projeto, entre o cliente, os profissionais da obra e o profissional do projeto. Resumo, eu tô na linha limite ali entre eles, entendeu? Sandra, para a gente poder pegar todo esse contexto que você explicou, para a gente poder colocar nos dias de hoje, né? Vivemos ainda um cenário de pandemia, graças a Deus, muito por conta do avanço do processo de vacinação que acontece não só em Valadares, obviamente, mas em todo o Brasil, em todo o mundo. Ela já está indo embora. E na pandemia, diversos setores da economia, diversas profissões, diversas áreas profissionais acabaram sofrendo um impacto gigantesco de queda, infelizmente. Mas o setor de construção civil, é só dar uma gulgada aí, procurar qualquer pesquisa, vai mostrar que a construção civil conseguiu ter uma alta, não só em 2020, mas continua tendo em 2021. Por quê? Contrariando a questão da crise, mas reforçando o que eu falei, que o setor da construção é um setor à prova de crises, que tudo que acontece, esse setor ele é quase que blindado. E o que levou, mas surpreendeu, tá? Isso a gente precisa confessar, Gustavo, ninguém esperava esse boom. Esperávamos que fosse continuar, que talvez fosse dar uma atrapalhada, que como atrapalhou assim a imensa maioria dos setores. Mas o que acontece? Veio o home office. Veio a impossibilidade de viajar, a impossibilidade de sair para restaurantes, a impossibilidade de sair para eventos. E aí o que aconteceu? Você deve ter passado muito mais tempo em casa do que gostaria. Eu passei muito mais tempo em casa do que eu gostaria. As pessoas voltaram o olhar delas para dentro de casa. Tanto você vê que o que mais cresceram foram as reformas. E além da necessidade, porque começou o home office. E aí, a partir do momento que o povo foi para o home office, como que vai trabalhar? Eu preciso readequar. Opa, eu tenho um quartinho aqui que ele quase não uso. Vou transformar ele no meu escritório. E tudo tem que ter obra. Por mais simples, queira pintar, aí vai chamar o pintor. E é assim, obra, eu faço uma analogia com quebra-cabeças, que são várias peças para que tudo aconteça. Então, por mais simples que seja a mudança que você vai fazer, no mínimo você vai precisar de um eletricista para poder adaptar as tomadas para você ligar seu computador. Aí você vai precisar dar uma pintada. Aí já que você está mexendo, é muito isso, né? Já que está mexendo, vou pintar mais a casa toda. Ou então, não posso sair para jantar. Não posso viajar. Vou reformar tudo. Não posso
ir para evento. Então, pelo menos o lugar que eu vou trabalhar Sim. tem que ser um lugar decente. Então, isso foi muito alavancado por esse sentimento que a gente, que é do setor da construção, a gente já carrega. Só que a loucura do dia a dia acaba fazendo com que a gente não enxergue isso. Que o lar da gente é o que a gente tem de mais importante. Você pode ver, eu, por exemplo, amo viajar. Mas quando você chega em a sensação é a melhor possível. É incrível, Pode né? ficar no melhor hotel da cidade, mas... Só é muito bom viajar porque a gente tem para onde voltar. Claro. Não é verdade? Então, a pandemia aguçou isso. Aguçou esse setor da construção. Principalmente no Brasil todo. Não posso falar de dados do exterior, porque eu não tenho, mas acredito que pode ter acontecido muito fora também, mas no Brasil todo bombou a questão da construção, principalmente da reforma, por essa questão que eu falei de se voltar os olhos mais, por se querer mais conforto. Inclusive, as pessoas hoje até encontraram o prazer de estar mais em casa com a pandemia. E Valadares, em especial, aconteceu esse boom por causa dessa influência grande que a gente tem de muitas pessoas que moram fora. Aí o dólar subiu muito e tudo mais, então tá esse boom todo. Então a gente só foi beneficiado com isso, né? E bom, e isso é sempre muito importante, né? Ver esse setor tão importante para uma sociedade, para uma cidade, para um estado, para um país, chegar, né, neste momento e ver um crescimento muito importante. Sandra, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, foi uma honra ter você aqui, você nos deu uma aula sobre todo esse processo da construção civil e agora aqui explicou nos mínimos detalhes, com rico conhecimento sobre todo esse processo da construção civil e o porquê que ele se mantém em alta. Obrigado e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu que agradeço o convite, agradeço a atenção e deixo um recadinho final. Fique à vontade. Que é importante que se for só uma pintura, se for só uma troca de piso ali na casa, você pode contratar um pintor, um pedreiro, mas se for fazer algo que tenha que mexer em parede, mexer com estrutura, que tenha que elaborar algum revestimento, alguma combinação, é importante que tenha profissionais especializados aí, arquitetos, designers, engenheiros, para garantir que a obra seja uma obra totalmente legalizada e para evitar problemas no futuro, né? Isso é importante. Com certeza. Sandra, obrigado e quando quiser é só me chamar que você está de volta aqui. Obrigada. Ou, claro, se eu te chamar, você Eu estou à disposição, Claro. já está aceito. Agora está certo. Agora é só me chamar que eu estou à disposição. Obrigado mais uma vez, Sandra. O Super Notícias vai ficando por aqui. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até mais.